Boa noite a todos que fazem parte do Evangelho do Centro Espírita Cearense. Dispusemos de mais discernimento espiritual e agradecerias a Deus as fortunas naturais de que desfrutas. Examina a riqueza dos teus olhos, que te permitem a maravilha da visão, doando-te tonalidades festivas de incomparável beleza, enquanto muitos outros têm nos fechados, abertos, mas sem luz e não reclamam. Considera os teus ouvidos que te facultam registrar a sinfonia universal através da melodia de encantamento que se apresenta em toda parte, ao tempo em que incontáveis pessoas não desfrutam da honra da audição. Detente a pensar no incomum tesouro da tua voz, que modula notas musicais infinitas na conversação, na emissão do canto, na convivência com todos e a natureza observando aqueles que não te conseguem emitir sons articulados conscientemente, sem queixas nem lamentações. Pensa nos teus movimentos, teus braços e pernas, mãos e pés ágeis, como instrumentos inimitáveis para a locomoção, as ações de beneficência e caridade, os gestos de ternura e de afeto às cargas e os trabalhos enobrecedores ante verdadeiras multidões de ceifados, imobilizados, deficientes, que, no entanto, bendizem estar no corpo, alegrando-se com a dádiva da vida, e que possamos sempre nos lembrar de agradecer, e não de estarmos lamentando por tudo, mas agradecer por todas as oportunidades e tentar espalhar o otimismo, a coragem, a força para os nossos irmãos. Que a paz, o amor, a coragem possa nos envolver sempre e que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Itens 3 e 4. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam,
e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. A verdadeira grandeza se afirma pela humildade, condição necessária para a conquista da felicidade. O orgulho e o egoísmo são sentimentos que nos distanciam de Deus. A criança simboliza a simplicidade e a pureza de coração, não tendo pretensões de superioridade ou infalibilidade, e nos assemelhando a ela. Com essas características, alcançaremos o reino dos céus. É a valorização da humildade e o cultivo da simplicidade. Jesus nos apresenta a criança como o modelo para conquistar as virtudes tão necessárias à nossa evolução espiritual. Não é ser criança, mas semelhante à mesma. Quanto aos filhos daquela mãe, Jesus não atendeu ao seu pedido, pois, embora seus filhos, decididos a enfrentar os dissabores da evolução consciente, tinham muitos débitos ainda a resgatar, e a nossa salvação não acontece por milagre ou concessão de privilégios, e sim por merecimento. Nas duas passagens do Evangelho, o ensinamento do Mestre é de humildade, pois só nos despojando de todos os sentimentos mesquinhos e maldosos é que conseguiremos ser o maior no reino dos céus. E aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Senhor Jesus, somos gratos por mais esse momento de luz, por mais esse momento de reflexões em torno do Teu Evangelho de luz. Rogamos, Senhor, que abençoe e fluidifique todas as águas, sejam aquelas que estão sobre as nossas mesas, sobre as nossas cabeceiras, as águas dos reservatórios dos nossos lares, as águas dos hospitais, as águas dos presídios, as águas da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Fluidifica, Senhor, e que as energias balsâmicas sejam ingeridas e assim renove a força, a fé, a coragem, o ânimo, que é a esperança esteja sempre conosco e que tenhamos a vontade e a perseverança de praticar o bem nas atividades do nosso dia a dia e em toda parte onde estivermos. Ilumina todos aqueles andarilhos, aos que vivem nas ruas, aos que vivem nos hospitais, aos que vivem nos presídios. Ilumina, Senhor, todas as mentes, e assim possamos estar amparados pelo Seu amor, hoje e sempre. Que assim seja.